lombinho aqui. Não, mas não tem nada, eu verifiquei. Meu nariz tá ficando deformado. Tá não, Eu tô Maria. vendo sim. Mas já tá. Já? Mas você não sentou? Mais um da redação começando. Hoje a gente vai falar do top 5 do senso comum sobre a visão ou não do Lula. Algumas coisas que a gente vem ouvindo e que a gente precisa comentar e esclarecer. Principalmente porque nós estamos nas vésperas do julgamento e ainda tem muita gente que ainda não acordou para essa questão. Vamos lá? Vamos. O primeiro é: a justiça não falha. Assim, primeiro que os juízes são humanos, né? E eles vivem de acordo com o seu tempo, com as leis, com os preconceitos da época e do Estado cristão. Então, assim, só para você tomar, assim, como a região sul é a região onde o Lula tem menos popularidade atualmente, os juízes eles podem ser influenciados por esse clima antipetismo e fazer um julgamento apressado, porque são seres humanos. Além do mais, com a entrada da mídia em cima, querendo mesmo a cabeça do Lula. E a outra questão é que a justiça brasileira, a gente inclusive que é do movimento belicista, chama de uma justiça burguesa. Ela é feita, agora não, a gente tem um grande excesso de pessoas na universidade, mas durante muito tempo ela foi feita pelos filhos da elite mesmo, que as pessoas que tinham condições de fazer uma faculdade de Direito. São cursos que na sua origem são bastante elitizados e que criam leis que muitas vezes são para manter o status quo. Né? Assim, a gente tem exemplos e mais exemplos no mundo inteiro, não é só aqui no Brasil não, de julgamentos onde as pessoas foram presas e quando se viu depois de anos, às vezes até julgadas apenas de morte em outros países e aí se descobriu que a pessoa, no final das contas, não era a culpada. Então a justiça, é claro que ela é falha, ela é humana, mas ela pelo menos deve zelar por alguns princípios básicos. Um deles é a apresentação de provas concretas para se julgar alguém ou não culpado, né? O que pelo visto não tem sido o caso nesse julgamento. Né? O número 2 é: todo político não presta, então Lula só pode ser culpado. Assim, o que acontece um pouco de que a elite brasileira e uma parte das pessoas utiliza a justiça para se enriquecer pessoalmente. Então, esse próprio ato busca afastar o povo da política. Então se constrói um juízo ruim e as próprias pessoas que se beneficiam da política veiculam essa massa para que as pessoas de bem, as pessoas honestas, não queiram participar e eles próprios não tenham concorrência. Mas existem políticos honestos, sérios, e é importante que o povo participe da política, inclusive para mudar isso. Eu costumo dizer que a gente teve uma geração aí nos anos 80, que eu chamo de geração MTV, que fez uma ideia de que ser descolado, ser modernezinho, ou ser do rock, era ser contestador de tudo. Né? E inclusive mas é um anarquista meio de porão, né? Então assim, não é uma ideia anarquista real, concreta, né? E de achar que enfim, a política é uma coisa falida, que não presta. E aí as pessoas passaram a tomar essa decisão, inclusive com uma visão meio de progressista de esquerda, meio truncada, e achar que não tem que ter atuação política, ou que não vale a pena ter uma atuação política num país onde a gente vê que tem muitos corruptos ou que tem muitas pessoas que agem errado. Mas ao fazer isso, a gente se exclui do processo social no qual a gente está inserido. Inclusive Aristóteles dizia isso, eu adoro essa frase, que é frase de para-choque de caminhão, valia a pena botar numa camisa, que é: o homem é um animal político. Todos nós fazemos políticas o tempo todo, porque a política nada mais é do que a negociação dos interesses da sociedade em torno de um bem comum, a chegada de um consenso, né? Então, se a gente não está brigando pelo nosso lado, pela nossa visão, nessa disputa, alguém vai decidir pela gente. Não é bom que quem decida são aqueles que são, na verdade, uma pequena minoria da população, que muito tem, enquanto tantos outros quase não tem nada. Número 3 do nosso top 5 aqui é: onde há fumaça, há fogo. Assim, esse é um ditado antigo e que
Acho que os dias atuais, se isso poderia existir antigamente, os dias atuais hoje criam a ideia de simulacro, simulação. Então, a fumaça, que era um evidêncio de fogo antigamente, hoje pode ser só, basicamente, uma cortina de fumaça, uma simulação para algo que não exista. Acho que a própria realidade substituiu esse ditado. E outra coisa, você achar que alguém é culpado, você querer que alguém seja culpado, não transforma essa pessoa no culpado, né? O que está na base da justiça, né? O que está na base dos arcabouços, do que a gente negociou enquanto sociedade, para que a justiça seja minimamente justa, é muito claro, precisa da prova. Então não adianta achar, mas eu acho que ele deve ser culpado. Não é possível, o cara passou por um pedágio lá perto. Isso significa alguma coisa. Não é. Para uma pessoa ser culpada, porque a gente está lidando com vida e a justiça lida com vida, precisa do fogo. A fumaça não adianta de nada. O número 4. Entidades sindicais não devem se envolver. Ou eu não sou petista e não tem nada a ver com isso. Assim, o que acontece é o seguinte, o que está sendo jogado ali não é o presidente Lula, o que está sendo jogado é a participação dos trabalhadores que vieram do movimento sindical. Eu acho que é um processo assim que os sindicatos, eles são um projeto de poder. E o que está sendo jogado ali foi o projeto metalúrgico para o Brasil. O sindicato metalúrgico foi a categoria que talvez foi mais longe do Brasil, a nível de organização, que conseguiu eleger deputados, governadores, senadores, e hoje o Lula é uma expressão desse momento. Uma das coisas que eu acho que precisa ser sinalizada é que as pessoas às vezes esquecem o que é o movimento sindical. Ele é uma disputa da sociedade, uma disputa feita pelos trabalhadores, isso desde a sua origem. Tem um novo discurso aí de algumas entidades, porque não pode misturar a questão partidária com a entidade sindical. Cara, as centrais nada mais são do que uma determinação ideológica e com vinculação dos partidos que são ideologicamente feitos pelos trabalhadores para disputar a sociedade. É bem diferente, inclusive, do que a função de um sindicato, né? Então, você sabe que o pessoal que é ligado à CUT, por exemplo, tem uma força mais petista, o pessoal que é ligado à CTB tem uma força dos comunistas, do PSB, né? E o GT na sua origem tinha uma força muito grande do PDT, né? A CSB teve caminhando aí muito próximo do PMDB, né? Então, assim, todas as entidades sindicais, todas as centrais sindicais têm uma formação ideológica de caráter partidário, porque elas precisam disputar a sociedade. Porque não adianta a gente mudar as coisas para os trabalhadores aqui embaixo numa negociação de compensação coletiva, enquanto o resto do país está desabando sobre a classe trabalhadora. Então as entidades sindicais são disputas da sociedade e é interesse, sim, delas defender ou não uma posição de uma figura que teve uma função política de caráter trabalhista. Agora, outra coisa que eu acho muito interessante, que é preciso dizer, é que o Lula, nesse momento, ele ultrapassa o próprio sujeito, o próprio indivíduo que ele para se tornar história. Acabou que tudo que foi feito e da forma como foi feito, não se trata mais de defender o Lula, a unidade Lula, nem mesmo o Lula-PT. Se trata de defender o Estado Democrático de Direito, né? Então ele se transformou ele se transformou a bandeira. Ele ultrapassou o limite do indivíduo, né? Então defender ele é uma questão agora de resguardo do próprio Estado brasileiro, da democracia brasileira, e o que vai ser definido para ele vai refletir em todos nós cidadãos. Então, se existe uma quebra desse Estado para o Lula, vai existir para todo mundo que luta e que sonha com um país diferente. E o top 5 prender o Lula é o melhor para o Brasil e para as eleições. Tem uma galera achando que é melhor entregar logo ele. Não, é uma galera que tem medo do voto popular, entendeu? É uma galera que tem medo de concorrer com ele nas urnas. Eu acho que a população é que tem que decidir o futuro do país e para que, inclusive, a eleição tenha legitimidade ou não. Porque, assim,
primeiro, o que está sendo julgado não é as eleições, nem que o Lula foi eleito, nem que ele poderia vir ser eleito. Não são eleições que estão em julgamento, é uma outra questão, é o caso do triplex, que agora está na cara que é da OAS. Até porque passou por uma outra decisão judicial que já vai leiloar o apartamento para saldar a dívida da OAS. Então, a gente não pode confundir essas coisas. O fato de eu não gostar do Lula, eu não achar que ele é uma solução para o país, não significa que a gente deva quebrar o Estado em função disso. Porque aí é caça às bruxas, é tribunal de inquisição. É tipo assim, eu não gosto do meu vizinho, então eu vou dizer que ele é culpado por uma coisa e que ele seja preso, porque assim eu me livro do meu vizinho. E não é por aí que a moda toca. A gente tem que acreditar no nosso povo, na capacidade dele de decisão. Se o povo brasileiro disser, não é o Lula que a gente quer, ele vai dizer na urna, né? Que Deus queira que tenha eleição, né? Mas se não, ele vai dizer, nós queremos o Lula e vai eleger o Lula. E a gente tem que começar a aceitar essas coisas. Não dá para brincar de dono da bola, né? O famoso cara que não gostei da brincadeira, mas a bola é minha, eu vou levar a bola embora. Não dá, entendeu? Não dá para ser assim com a política de um país, porque a gente está lidando com questões muito sérias. Novamente, a quebra no Estado Democrático de Direito é uma coisa que se quebra não para um, mas se quebra para todo mundo. E aí o que vem por detrás é pesadíssimo. Então é isso. Acho que esse foi o top 5 das coisas que a gente queria falar sobre essa questão do julgamento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Esse foi o da redação de hoje. Não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar, dizer pra gente aí o que vocês estão achando, pra gente saber para onde a gente vai aqui na nossa equipe. Valeu e até o próximo.